Que massa, vi um pouco da apresentação de Flavia Ellen, assim, e as palavras me instigaram muito, assim, acho que eu entro um pouco no que elas estavam falando, em algum sentido também. Quero começar agradecendo o convite, Nájila, Léo, Karine também. Eu quero falar que eu estou muito feliz, assim, com esse convite, porque eu acho que eu tenho acreditado cada dia mais em plataformas como essa, né? Não só online, mas que já já a gente possa também se encontrar fisicamente, assim, dar continuidade a esses afetos, a isso que está movendo a gente, assim. E eu acho que acreditar nisso é tecer assim, uma série de que não é esperança exatamente, assim, mas é um lugar de crença, de fé nas nossas existências, assim. Porque eu acredito muito nessa partilha, né? E uma partilha que acontece dessa forma, assim, com muita pluralidade, com muita gente participando, assim. E isso eu acho que já me promove também um espaço de cura mesmo, de autoestima, que foi uma coisa que Flávia e Ellen tocaram, que eu achei muito massa de escutar também, porque eu acho que é uma parada de reconhecimento mesmo, né? Da gente se olhar e se reconhecer na pluralidade e na diferença também, né? Então, queria agradecer também a Flávia e Ellen, que estavam aqui agora há pouco, pelas palavras e por estar aqui agora. Bem, fui apresentada nessa mini bio e acho que até o processo de me descrever também tem me gerado também uma série de questões, né? Assim, de como eu me enuncio, de como eu me coloco no mundo, né? E que palavras são essas que eu vou utilizar entendendo de quem está me nomeando, né? Primeiramente. Num sentido de perceber isso, perceber quem me nomeia, parece que eu consigo atuar num campo onde esse nomear já me provoca várias coisas, assim, né? Essa autonomeação que me lembra também essa palavra autonomia, né? Esse autonomear. Enfim, antes de dar continuidade também, eu não estou tendo acesso exatamente ao YouTube e às outras redes, mas quem quiser falar alguma coisa, colocar algum comentário, eu vou estar sabendo por aqui também, telepaticamente também, a gente está trabalhando. Mas, enfim, eu acho que eu estou vindo numa semana que essa lua nova que a gente atravessou aí tem me causado bastante, assim, porque eu acho que no dia da lua nova foi um dia em que eu vivenciei, assim, o nascimento de vidas, assim, sobrinhas nascendo, comemoração, uma vida chegando aí para a gente partilhar, e também coisas indo, né? Coisas se deixando, assim. E eu acho que é nesse movimento que, assim, eu passo a articular meu trabalho, né? Assim, entendendo que tem vários agenciamentos aí rolando, né? Agenciamentos humanos, né? E agenciamentos também não humanos, né? Estou falando aqui da Lua como um exemplo, porque eu realmente acredito, assim, nesse corpo que movimenta águas da Terra, né? As minhas próprias águas também. Então, acaba me proporcionando esse mover também, esse movimento, né? Eu acho que isso é uma palavra que aparece muito no meu trabalho, assim, pensar movimento, né? Como nos movemos, né? Como a gente circula, que condições nós temos de circular, né? Eu acho que as complexidades desse movimento vão aparecendo, né? Eu estou falando também de uma semana que eu acho que eu estou vindo muito contagiada, e aí contagiada nesse sentido de estar feliz, né? De ter tido momentos, encontros muito felizes, assim, essa semana. Estou fazendo um curso com a J. Mombassa e Anti Ribeiro também, que são duas referências, assim, para mim, nas minhas leituras e nos meus processos. E teve uma coisa que a Jota falou essa semana que me tocou muito, que ela falou do estudo enquanto um manto que protege e um manto que acolhe, né?
E eu acho que esse manto, esse espaço de segurança e proteção, é uma coisa que eu tenho pensado muito, como é que a gente instaura, né? Esse lugar onde nós estaremos seguras, nós estaremos com a possibilidade de enunciar na nossa máxima potência, né? Então, eu acho que eu pego também um pouco desse estudo e trago para cá, né? Nessa mobilização que está rolando aqui, para a gente discutir, enfim, tudo isso que nos atravessa, né? Nessa complexidade, né? Então, assim, instaurar esses espaços para que a gente possa conversar, isso para mim tem sido algo extremamente importante, né? Então, assim, mobilizar a minha raiva para que, a partir daí, eu possa estabelecer diálogo, uma epistemologia de diálogo, isso já é uma coisa que Diran Castro, que é outra referência que eu vou trazer aqui também, né? Transformar isso em epistemologia de diálogo, em conhecimento de diálogo, né? Isso eu acho uma coisa importante, porque eu não quero estar no mundo só conversando entre os meus e as minhas, né? Porque quem já faz isso é a branquitude cisgênera, né? Então, nesse sentido, é realmente quebrar um certo pacto narcísico, um pacto dos iguais, para colocar aqui também Cida Bento, né? Quebrar esse pacto dos iguais para que a gente possa se articular, para que a gente possa se juntar de uma forma em que cada um ali vai poder promover, de alguma forma, esse espaço também, né? A partir do que pode colocar na roda, né? Então, assim, eu acho que não tem um a priori exatamente, eu acho que é exatamente, talvez, ir contra esse a priori, né? Esperar algo de alguém, né? Entendendo que essa pessoa, em que eu aqui estou me enunciando enquanto uma complexidade também, né? Então, eu acho que eu trago essa dimensão da proteção, do acolhimento, do movimento, e também trago uma dimensão do encontro, saca? Eu acho que isso é uma coisa que no meu trampo, assim, no meu trabalho, é uma coisa que eu venho pensado muito, porque quando eu não me encontro, eu estou numa posição muito vulnerável, né? Então, assim, sendo quem sou, se eu estou num espaço e eu estou sozinha nesse espaço, eu estou muito vulnerável. Ainda mais se esse espaço, né, colocando que espaço é esse também que eu estou vulnerabilizada, né? Geralmente são espaços onde tem um pensamento de hegemonia, várias construções de práticas coloniais, né, que se atualizam e se arrastam e que a gente já sabe os nomes, né? Branquitude, cisgeneridade, heteronorma, né? Então, assim, esses espaços, essas práticas, na verdade, né? Espaços que são formulados a partir de práticas, né? Essas práticas que eu acabei de nomear, né? Branco, cis, hétero, eu estou fazendo questão de enunciar isso porque eu acho que essas práticas elas promovem diversos códigos e diversas instituições de exclusão, né, de precarização. Então, assim, eu acho que quando eu passo a investigar as falas, as condutas, essas práticas, isso começa a me dar possibilidades de não reproduzi-las, né? Eu acho que é uma primeira coisa, assim, e de poder também entender que o que eu estou fazendo, além de não ser só cisgênero, além de não ser só hétero, não branco, já é algo em si, né? Então, assim, eu me enunciar aqui enquanto uma pessoa, um sujeito, por mais que ao pisar na rua eu seja deslegitimada e achincalhada em algum sentido, mas eu sei que a minha vivência ela não é só isso. Eu sei que a minha sensibilidade ela não passa só por um lugar da violência. Eu tenho feito questão de falar isso porque nas últimas semanas nós temos 5 mortes de pessoas trans, travestis na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, né? Isso são números que dentro de uma leitura podem ser quaisquer números, né? A gente está vendo aí na Covid 100 mil pessoas mortas, né? E isso em algum lugar vira só um número, mas eu sei que não são só números. Eu sei que tem vidas ali, eu sei que tem histórias ali, né? Então, assim, eu acho que a gente pensar
quando eu paro para pensar nesses processos de apagamento radical, né, de aniquilamento, isso me faz ganhar também uma dimensão na minha movida, que a minha pauta ela não está passando só por um lugar da indignação, da perda dessas pessoas para a cisgeneridade. Dessa cisgeneridade que me atenta às minhas, né, e que se autoriza a matar, né? Então, assim, nesse sentido, eu queria aqui expandir muito esse lugar do diálogo, não para ficar numa apontação de dedo, até porque, por exemplo, a cisgeneridade, ela me cruza o tempo inteiro, né? Então, assim, eu também estou numa lida de o tempo inteiro estar atenta a esse lugar cisgênero, para não reproduzi-lo, né? Para não prolongar, para não atualizar uma merda que está aí no mundo, né? Um marcador de diferença que muito mais exclui do que aproxima, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido eu quero aproximar esse diálogo e expandir esse diálogo, porque eu acho que é nisso que eu tenho acreditado, saca? Assim, da gente estar na diferença e a diferença não ser um problema, exatamente, assim. As formas como a gente vai lidar com ela, eu acho que a gente pode nos recorrer de pessoas que vêm antes de nós, inclusive, que já estão pautando aí lugares de interseccionalidade, movimentações de feministas negras, de pensamento radical de lidar com o mundo nessa instância da violência, nessa instância da exclusão, né? Então, assim, quando eu paro para escutar essas gatas, quando eu paro para escutar essas pessoas, a minha forma de lidar com o mundo, ela também se amplia, saca? Eu preciso também assumir a minha ignorância para aprender, né, também, para saber escutar, para aprender sobre escuta, né? E eu acho que isso vai ser um exercício para a vida toda, saca, assim. E eu coloco isso num lugar de muito prazer, inclusive, porque eu acho que aprender nunca é o bastante, no sentido de sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender, saca? Então, eu acho que nesse sentido, abrir espaço para o diálogo e para a comunicação, para mim tem sido um ponto importante no meu trabalho, né? Antes de entrar exatamente na minha pesquisa, eu queria trazer um pouco articulações que eu venho fazendo, e aí eu vou apresentar aqui alguns trabalhos, né, de artistas e de produtoras de conhecimento e produtores de conhecimento, né, que estão formulando práticas, né, estão formulando partilha para a gente lidar nessa complexidade, né? Então, eu queria trazer alguns nomes, assim. A primeira pessoa, que foi uma pessoa que eu conheci aqui em São Paulo, eu estou morando aqui em São Paulo, né? Eu sou de Fortaleza, mas moro aqui em São Paulo tem quase 2 anos, e aí tenho ido para Fortaleza em algum lugar. Ano passado eu passei 3 meses, então tenho ficado um pouco entre Fortaleza e São Paulo. Mas aqui em São Paulo eu tive o prazer de conhecer Diran Castro, que é uma artista, pesquisadora, tradutora, educadora. Eu poderia apresentar Diran de muitas formas possíveis, né? E Diran é uma figura que me ensina muito, assim, num sentido de, a partir de sua prática, né, ela vai me dando entendimentos e noções dessa instância do acolhimento, né? Diran Castro, ela trabalha com uma pesquisa que se reverbera em muitas linguagens, passa pela fotografia, mas não só, passa pela pintura, pela escrita, literatura, passa, enfim, pelo lugar da performance, esse lugar da linguagem realmente assim, uma artista que trabalha com diversas linguagens. A pesquisa da Diran, ela trabalha atendendo boys brancos de 18 a 25 anos heterocisgêneros, né? Diran se utiliza da ferramenta da prostituição para abrir diálogo com essas pessoas, né? Tem um lugar na pesquisa da Diran que me interessa muito, e o diálogo e o aprendizado que eu formulo junto a ela, no sentido em que a Diran ela vai retirar as informações exatamente
de um lugar ou de um corpo em que possivelmente seria visto como um agressor, né, como uma pessoa uó, a não se aproximar, né? O que Diran faz é escutar essas pessoas e traduzir o que eles não conseguem dizer, né? O que esses homens brancos, héteros, cisgêneros, não conseguem dizer, né? Então, assim, a Diran, ela vai criar um campo de acolhimento para que eles falem, né? A partir do momento do que eles falam, a Diran, ela traduz e transforma isso no trampo dela, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de acesso a certos conhecimentos vão gerando diversos trabalhos, e aí eu vou só colocar alguns conceitos que Diran trabalha. Um conceito que me interessa muito é o conceito de cisforia epistêmica. Inclusive, Diran está escrevendo esse texto, né, já formulou essa teoria, esse conhecimento, mas faço aqui questão de citá-la, porque eu acho que a Diran ela consegue colocar um lugar da disforia, que é essa relação de olhar, de se olhar e não se reconhecer. Eu tô simplificando para a gente abrir o diálogo, né? Nesse sentido, quando o Diran situa que a disforia ela não está no campo trans, mas ela está no campo da cisgeneridade, isso me faz pontuar pingos nos is. Aonde está a violência? Né? Então, assim, eu acho que entender isso ainda mais quando ela coloca esse lugar do epistêmico, né? Cisforia epistêmica. Então, assim, entender que nos lugares onde frequentamos já há uma presunção de um tipo de conhecimento ali muito específico. É um conhecimento branco, é um conhecimento europeu, é um conhecimento cisgênero. Né? Então, assim, se o fato de nós não estarmos produzindo nessas bases de conhecimento, isso só quer dizer que nós estamos produzindo em uma base também singular, que aí não é mais um outro, não é mais uma referência de um outro, né? Então, assim, a gente produz porque né? A gente produz conhecimento porque estamos vivos, né? Então, assim, peraí, gente, surgiu aqui um... Ah, tá bom. Eu vou partilhar já já a tela, porque aí eu também quero colocar algumas questões aqui. Na verdade, deixa eu partilhar logo que eu vou colocando algumas imagens também. Mas, enfim, estava falando de Diran, e aí queria também falar de outros nomes. Highlander Voltou a câmera? Voltou. É outra artista que também tem trabalhado muito e tem me ajudado também a entender diversos processos, né? E aí a câmera deu uma travada que a minha câmera travou, ó. Não sei se travou. Travou? Vou continuando falando, qualquer coisa vocês me dizem aí se a câmera tá travada ou não, tá? Tava falando de Highlander. Travou, né? Voltou? Aqui voltou. Pronto. Mas qualquer coisa deu um toque, gente. Ainda estou também me entendendo um pouco, que parece que eu estou falando comigo mesmo, mas isso é um pouco estranho. Mas, enfim, vamos lá. Também estava falando de Highlander, que é uma artista que eu trabalhei na formulação de um trabalho dela. Ela fez um coral de choro. E aí a Highlander, nesse sentido, eu estava pesquisando sobre esse lugar de uma masculinidade, de um lugar de masculinidade que também chora, né? E aí foi um agrupamento também muito interseccional, assim, não tinha ali um lugar exatamente de corpos somente, né, que eu digo, não tinham ali somente corpos de homens cisgêneros, mas tinham pessoas não binárias, tinham pessoas transmasculinas, né, então, assim, tinha um lugar ali bem amplo. Highlander também tem uma pesquisa bem diversa, assim, com o lugar do marrom, de performance, e outros também, tantos lugares. Outra figura, que eu até vou compartilhar a tela para mostrar uma performance, que foi uma performance que até fizemos juntas, que é Elícia Maria. Eu não sei se está dando para ver a imagem, mas essa é a performance de Elícia Maria, que ela vai falar, o nome da performance é Espelho Colonial, Demônio da Disforia. A Elícia também é uma artista que está morando em Fortaleza,
tem uma pesquisa com fotografia, com autorretrato, performance, também faz parte também do coletivo Terra Prometida, que é um coletivo que eu já vou falar um pouquinho mais, que também é REF. E Elícia, para mim tem sido muito importante essa partilha também com Elícia, porque acho que juntas a gente vai tentando entender esse lugar de acolhimento, de como a gente se acolhe, né? De como a gente consegue formular um processo de autoimagem que não seja pelas vias de uma gramática colonial, né? Eu acho que quando a gente instaura aí uma palavra própria, né? Quando a gente instaura no mundo uma enunciação que ela é singular, eu acho que a gente consegue enriquecer os ambientes que a gente trabalha, enriquecer os ambientes que a gente convive, né? Então, assim, eu acho que, sobretudo, essa minha fala, eu acho que ela é um convite, né? Um convite para que a gente possa conviver e esquecer da violência que o tempo inteiro nos circunda, né? Eu coloco isso no lugar de possibilidade e de promessa mesmo, né? Porque eu acho que quando a gente formula uma promessa, a gente formula um pacto. A gente consegue reformular pactos que já estão no mundo e conseguir instaurar, né? E conseguir instituir outra parada, né? Então, eu acho que nesse sentido, o trabalho da Elícia e a vivência e a amizade me ajuda muito. Esse é um trabalho de Jonas Van, é um artista também cearense, de Fortaleza. Jonas é um amigo já de alguns anos, então nós trocamos muito nessa relação de pensar, de refletir o que seria essa transição, né? Tem um sentido que eu partilho com o Jonas, e acho que o trabalho de Jonas me ajuda a pensar nisso, que é uma transição que ela extrapola a categoria de gênero. Então, assim, quando eu me situo enquanto pessoa trans, eu estou me colocando num lugar em que o gênero, dentro de uma formulação binária, homem e mulher, né, não me interessa e nem cabe para minha vivência, né? Então, assim, quando eu me enuncio travesti, já há aí um lugar em que, para a Linga, né, para mim, é um lugar que eu já não estou trabalhando, eu já não estou vivendo num lugar que é binário entre ser homem e mulher, né? Obviamente que cada pessoa trans, gente, vai trazer uma singularidade muito específica, né? Então, assim, há pessoas que vão preferir realmente um lugar de identificação com desse lugar de homem ou mulher, de masculinidade, de feminino, mas eu acho que só já em si já há uma ruptura e já há uma quebra, né? E já se instaura, para além de uma ruptura e para além de uma quebra, já se instaura algo em si para além do que seria um homem ou uma mulher cisgênero, né? Então, assim, eu quero trazer essa complexidade para a gente pensar junto também, tá? Outro pesquisador, Rudá Terra Boa, que também conheci nesses últimos anos, né? Rudá tem feito um trabalho muito interessante de escrita, de poesia, de performance, de vogue também, é uma pessoa que está articulada. E aqui a gente está vendo uma publicação que é Diáspora, que eu tenho tido o prazer de estar fazendo a parte de diagramação junto com o Rudá, né? E aí Rudá também tem desenvolvido trabalhos em performance e em outras linguagens também. Agora a gente está vendo um trabalho de Raoni. Raoni também é um artista cearense. O meu diálogo com Raoni também já vem de longas datas, assim, somos amigos há um tempo, assim. E é um artista que me interessa muito também formular junto, né? Porque vai apresentar uma prática de trabalho com xilogravura em que eu acho que a gente consegue expandir um território de fala e de enunciação que extrapola até questões trans ou qualquer que nome seja esse que nos
nos reduz e nos aprisiona, né? Eu acho que aí já há uma abertura para a gente conseguir dialogar abstração, para a gente conseguir dialogar a formulação de uma prática de estilo, né? Como a gente faz essa inscrição, né? Que madeira é essa? Enfim, eu acho que tem vários pensamentos aí que me interessa abrir esse diálogo. Essa foto é uma foto do coletivo Terra Prometida. Aqui estamos vendo só 3 pessoas, mas atualmente são 9, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errada. Aqui nós estamos vendo Mumu, Ela Monstra e Elícia Maria. E esse coletivo, eu tive assim o grande prazer de ver pessoalmente uma das apresentações, e eu acho um coletivo assim de uma extrema importância em Fortaleza. Não só em Fortaleza, mas num território bem mais amplo que esse, assim. Mas localizando em Fortaleza, porque eu acho que o coletivo tem atuado e desenvolvido muitas ações nesse sentido. Agora, na pandemia, não, né? Também o coletivo está se articulando nas redes, né? Sigam também essas pessoas que têm muito, muito conteúdo interessante, muita coisa para ver. Então, Terra Prometida, para mim, é um agrupamento, né? De tamanha importância, porque já instara algo em si. O Terra Prometida, a promessa, ela não é vaga e ela não é uma promessa cisgênera branca, que é a promessa do fracasso. Terra Prometida me propõe e propõe a nós falar sobre vida, falar sobre bem viver, falar sobre a qué na nossa mão, o que é fundamental para que a gente consiga desenvolver os nossos trabalhos, tá? Vou voltar a câmera para mim. E aí eu apresentei um pouco essas referências, e aí tem mais nomes, gente, assim, são muitas pessoas. Bruna Cury, gostaria aqui também de pontuar essa presença junto com Mogli Saura, que são 2 artistas que conheci mais recentemente, mas que já têm um peso e um lugar de importância na minha vida, num sentido de me fazer repensar, de me fazer questionar, né, de promover a questão e de promover também interseccionalidade, né? Então, assim, Bruna é uma artista que tem aí uma trajetória de mais de 10 anos de pesquisa, com pós-pornô, com performance, com pós-pornô sonoro. Mogli Saura também trazendo essa questão da ancestralidade, trazendo performance, fotografia, trabalhos de música também. Mogli Saura recentemente partilhou o trabalho anarcofake também, tá? Então, assim, eu apresentei esse campo de conversa e de diálogo, né, dessas referências para a gente ver que o nosso campo de produção e de conhecimento, ele é muito amplo e ele é muito complexo também, né? E ao mesmo tempo, eu acho que a gente está colocando questões no mundo que a gente pode abrir diálogos improváveis, e é isso que me interessa, né? Então, assim, eu acredito muito no lugar de centramento para a gente promover a nossa organização, a nossa autoestima, o nosso prazer de trabalhar, inclusive, né, o nosso prazer de produzir. Eu acredito muito nesse sentido, mas continuo acreditando também em ajuntamentos também, talvez improváveis, né? Então, assim, puxando um pouco do que Diran coloca no trabalho dela, também preciso abrir diálogo com homens héteros brancos, né? Então, assim, não no sentido de colocar eles embaixo do braço, né? Mas, assim, de propor que eles também hajam, né? De propor também para as pessoas um lugar de possibilidade de ação, tá? Então, assim, nesse sentido, eu queria partilhar agora um pouco do que eu venho trabalhando nas minhas pesquisas, tá? Só para situar um pouquinho, eu sou uma pessoa que trabalha com fotografia tem alguns anos, assim, mas a minha linguagem, ela não passa só pela foto, eu também construo
me utilizando da performance, me utilizando do audiovisual. Mais recentemente, eu acho que eu tenho assumido um lugar também na escrita, como poética também, como possibilidade de fabular, de imaginar, de ficcionalizar, e algumas outras linguagens também, tá? Desenho, né? Desenho para mim é muito importante também. Antes eu até falava que eu vinha da fotografia, e depois eu até reformulei, que eu não venho da fotografia, eu venho do desenho, assim. O desenho, para mim, tem essa importância de eu conseguir trabalhar essa autoimagem e esse processo de autorrepresentação também, né? E dessas questões que eu estou trazendo. No meu trabalho, eu tenho costumado trabalhar a partir de questões que estão no mundo, para que não haja dúvida do que eu estou falando, não é mimimi, para que não haja dúvida e para que não abra espaço para um lugar de desmerecimento, porque quem escreve esse manual aqui não é Linga. Quem escreve esse manual é um médico, né? A gente está vendo aqui a referência. Esse site é um site que tem diversos manuais a gente está vendo aqui o Saúde da Família, mas também esse manual, essa plataforma de manual MSD, também forma profissionais no campo da saúde. Eu trouxe isso aqui como exemplo, porque a gente tem um artigo, certo? Que a atualização é de agosto de 2019, e a gente tem o seguinte título, né? Disforia de gênero e transexualidade. Nesse manual, há um lugar de situar a disforia em um campo em que só é a pessoa trans que sofre disforia, né? Em nenhum momento, na minha análise, na minha pesquisa, eu percebo nesse texto a menção da palavra cisgênero, né? Então, aqui, a gente está vendo aqui um trecho, tá? Que eu circundei, porque aqui me interessa algumas palavrinhas para trazer, né? Então, assim, sentimento de incompatibilidade, incoerência, né? Não conformidade. Então, assim, a quem eu sou incompatível, a quem eu sou incongruente e a quem eu não estou na conformidade, né? Então, assim, esse gênero aqui, a gente não pode, não é nem que não possa, né? Assim, eu vou falar de mim. Eu não estou interessada em naturalizar uma instância de gênero que me coloca enquanto outro, que coloca a minha vivência enquanto incompatível, enquanto incongruente, né? Então, assim, eu coloco isso daqui porque, na verdade, eu acho que essas bases de pensamento colonial, elas estão trabalhando muito juntas, né, gente? Assim, então, a branquitude, ela não trabalha de forma isolada. A branquitude, junto com a cisgeneridade, junto com a heteronorma, junto com o capacitismo, e por aí vai, né? Eles trabalham juntos, né? Então, assim, quando a gente fala de interseccionalidade, isso até é um conceito que eu tô lendo e estudando também, né, para conseguir até falar de uma forma melhor sobre isso, mas eu acho que essa prática, esse conceito nos dá a metodologia de entender essa trama, essa complexidade, né, em que os campos da branco cis hétero não estão se formulando sozinhos, né, dentro de bolhas. Então, assim, eu trago isso porque eu fiz um texto também, que é esse daqui, Nenhum e Todos. De alguma forma, eu acho que esse texto, ele não é uma resposta a esse manual que a gente acabou de ver, em si um testemunho, né? É em si um lugar onde eu criei aqui a possibilidade de me encontrar, de resolver de alguma forma, mesmo que efêmera, essa questão da disforia, de eu não conseguir me reconhecer, né? Então, assim, eu não vou ler o texto, mas eu queria só pontuar aqui que esse texto foi um espaço para eu entender que quem transicionou foi Felipe, né? Então, assim, eu trago o meu antigo nome não por medo dele. Eu trago meu antigo nome não para que ninguém me chame dele, porque meu nome é Linga,
mas porque eu não me envergonho também disso. Porque quem transicionou e quem teve a coragem de ser foi aquela vivência que tinha outro nome, né? Então, assim, de alguma forma, eu quero promover o acolhimento comigo mesma, né? Então, assim, eu já não quero rechaçar uma vivência que tive, porque hoje, porque quem Linga é hoje, ela é capaz de articular certas coisas que há anos atrás eu não era capaz de articular certas questões, né? Então, assim, nesse texto eu quero sobrepor o meu texto a esse texto, sabe? E promover e também fazer um trabalho de desenho. Falta 20 minutinhos, eu vou dar um salto para apresentar um trabalho que é esse daqui. Para respirar, siga as bolhas de ar. Eu vou botar em tela cheia para a gente ver um pouco melhor, tá? Então, nesse trabalho, o que mobilizou esse trabalho para mim foi pensar num espaço de descanso, de um momento em que a gente pudesse descansar, a gente pegar uma praia tranquila, sem ser assediada, um território em que ali a gente pudesse ser quem a gente era. As gatas de biquíni na praia, sem nenhuma pessoa tentando nós, né? O nome dessa série, que eu tenho pensado esse trabalho, o nome do trabalho é Para Saber Onde Nadar, Siga as Bolhas de Ar. Esse trabalho parte de uma instrução de sobrevivência. Quando a gente está se afogando, essa é uma boa instrução, porque tem horas que a gente se afoga e a gente não sabe se está nadando para cima ou para baixo, né? Uma das indicações para a gente saber para onde nadar para respirar é solta uma bolha e segue a bolha, porque a bolha vai para a superfície, que é onde precisamos ir para respirar, né? Então, assim, eu acho que eu trago aqui uma questão mesmo do respiro, da gente conseguir viver não só numa sobrevida, mas uma vida com máxima potência, né? Então, assim, uma vida em que a gente possa ir para a praia e rir e aproveitar a nossa vivência. Esse trabalho é um vídeo em que eu chamo Elícia Maria, Ela Monstra e Georgia Vitriles para fazer essa performance junto comigo. E aí parte de uma carta para Jonas, em que eu vou falar sobre essa travessia do deserto. Eu vou falar que, mesmo estando nesse deserto, eu estou à procura de água porque tenho sede, né? E aí vou fazendo essas perguntas, né? Onde eu encontro vida nesse lugar? Porque enquanto uma pessoa que atravessa o deserto da cisgeneridade, eu creio. Eu creio que ali há o nosso oásis, eu creio que ali há fontes de água em que a gente vai poder viver sim, plantar e formular nosso viver, né? Estou passando aqui algumas imagens para vocês acompanharem. Espero que esteja dando para ver, não estou sacando muito. E aí, aqui é Vitriles, Georgia Vitriles, e aí eu vou pensar imaginar um oásis, né? Um lugar onde possa haver água, onde eu possa matar minha sede, né? E aí eu filmei também essa performance ali entre Poço da Draga e o aterro, o aterrinho, né? O Prado dos Crush, Prado Lido. E tinha muito esse sentido, né, de estarmos juntas e de nesse agrupamento a gente tá muito bem plena, né? Essa parte do texto também, onde morra aquilo que me faz morrer, e aí eu quero tratar essa morte, gente, não enquanto um lugar de aniquilamento, mas como um lugar de transmutação, sabe? Então, assim, quando eu escrevo a carta para Felipe, Felipe morre nos meus braços. Felipe morre acolhido, né? Então, assim, Felipe teve toda a possibilidade, porque uma travesti deu a possibilidade para ele transmutar, né? Então, assim, nesse sentido, eu acredito muito nessa transformação, tá? E eu acho que a abertura desse diálogo tá nesse campo mesmo, em que a gente possa real
se transmutar e sair de certas chaves de uma gramática colonial, né? Onde morra aquilo que me faz morrer, uma água imensa, enxurrada travesti. Isso foi um trabalho, é um trabalho que ainda não está online, mas teve numa exposição em Fortaleza, no MAC, que foi a exposição Água e Sal, que rolou no final do ano, junto com outros artistas aí em Fortaleza. Que rolou vários babadinhos, né? Enfim, em outro momento eu partilho esse bafo. Quero partilhar também outro trabalho, que é uma pesquisa que eu tenho feito a partir da transposição do Rio São Francisco. E agora a gente está vivendo exatamente esse momento, porque as águas do Rio São Francisco chegaram no Ceará, né? E aí me interessa entender junto ao Rio o que faz o Estado brasileiro se achar capaz de transpor um rio, né? O que faz o Estado brasileiro se achar capaz de desviar um corpo, que não é qualquer corpo, eu estou falando de um corpo que é... O Rio São Francisco é um dos maiores complexos hídricos do país, né? Então, assim, é nessa complexidade, é nesse atravessamento de um progresso que se acha capaz de desviar esse corpo, entender esse desvio como um lugar que coloca dentro de um percurso previsto, né, vamos dizer assim, mas que ao mesmo tempo cria uma margem, né, porque o desvio do rio seria uma margem do próprio rio, né? Então, assim, nesse trabalho eu vou me perguntar muito sobre esse lugar dessas formulações do desvio e dessa formulação também de um corpo dissidente, né? E aí eu faço um trabalho em que eu vou imaginar mesmo possibilidade, né, de criar um mundo onde eu possa falar certas questões. E aí eu crio uma narrativa bem ficcional, assim, que é uma pessoa que estava cozinhando em casa, e aí tá o momento desse preparo da comida, ela se corta, e esse corte ele sempre se abre, né? Ao ponto do corte que vocês estão vendo aqui na mão esquerda da tela, esse corte está sempre se abrindo e o sangue jorrando, né? Como eu vou trabalhar essa ferida que parece nunca fechar, né? Que espaço é esse que eu vou promover uma transmutação? Aqui tem uma imagem que aparece no vídeo, é um vídeo, né? Eu faço um filme, e aí eu vou trabalhar nesse percurso aqui, que é o percurso norte, que vai rumo ao Ceará. Eu pensei esse vídeo para fazer essa performance, em que eu queria pensar, de alguma forma, expandir uma noção de contaminação, tá? Entender que o veneno, né, entendendo até esse lance de um sangue positivado, de um sangue que ali há o vírus do HIV, né, entender que esse veneno, esse vírus, ele também pode me propor algo que o veneno ele não serve só para matar, o veneno é um antídoto do próprio veneno, né? Então, assim, como é que eu posso articular um lugar de sorofobia contra a própria sorofobia, por exemplo, né? Como é que eu posso enunciar não mais a partir da exclusão, né, de um corpo que é estigmatizado, mas a partir da potência da minha própria fala, da minha singularidade, de viver com essa parada, né? E de tentar pensar em estratégias para romper com esse lugar estigmatizante e estereotipante, né? Aqui tem mais um plano e mais um plano também. E aí eu estou dando um mega spoiler do trabalho, mas aí a faca se transforma nessa concha. E aí eu devolvo a concha ao mar, né? A última imagem do filme é essa. Bem, a gente está se encaminhando já para o final, e aí eu queria apresentar um trabalho que está assim, muito, muito, muito em processo. Deixa eu só mostrar esse trabalho antes, que eu acho que vai fazer sentido. Esse trabalho, eu acho que eu trago mais a questão do HIV, assim, mais
mais na cara, vamos dizer assim, né? Eu trago nesse trabalho uma performance em que eu vou preparar, o nome do trabalho é Terra Positiva. Eu vou preparar a nossa terra a partir da queimada de uma bula do remédio. Lembra que eu falei do manual? Eu trago aqui mais um exemplo. Enquanto eu trago um dos remédios antirretrovirais é da indústria heterodrugs. Então, assim, como eu não acredito muito em coincidência, nesse sentido de um campo hegemônico, né? Eu não acredito que esse nome seja aí à toa, né? Então, assim, pensando o HIV e pensando na pandemia do HIV, que estigmatizou corpos LGBTs, trans, travestis, né? E estigmatiza até hoje, né? Eu acho que eu tento criar aí uma complexidade e falar de quem mata, né? Então, assim, a pessoa trans, ela não morre porque é trans. A pessoa trans morre porque algum cisgênero a matou. Uma pessoa, uma pessoa gay, lésbica, enfim, é atentada na rua por uma pessoa que muito possivelmente é heterossexual, né? Então, assim, formular essa prática me interessa, né? Destrinchar e nomear essa prática me interessa. E aí, a partir das cinzas do remédio, da bula, na verdade, eu faço essa performance em que eu queimo a bula e me utilizo das cinzas da bula para. Eu utilizo as cinzas da bula, isso aqui é a bula queimando, eu retiro o meu sangue e misturo com terra. Nessa performance, essa terra não vinha de qualquer lugar, ela vinha do trabalho de Isadora Ravena e Lucas de Lacerda, em que era um túmulo, né? Ao mesmo tempo era um túmulo que subia ao céu, né? Então, assim, eu utilizava dessa terra para promover um território de vida mesmo, né? Um território onde ali poderia surgir algo, né? Essa terra não seria mais uma terra estéril. E uma terra morte, né? Uma terra, como Ventura fala, o vale de ossos secos, né? E aí, para finalizar aqui minha fala, gente, se tiver alguma pergunta, mandem aí, tá? Eu não estou acompanhando quem está vendo e nem as mensagens, mas estou por aqui. E aí, o último trabalho que eu queria mostrar é um trabalho que eu estou experimentando ainda, que eu tenho desenvolvido nos últimos meses e eu queria partilhar aqui com vocês também, tá? Eu tenho pensado muito também em autorretrato, é uma coisa que eu já venho fazendo há muitos anos pelo desenho, pela fotografia. Eu sempre me sentia mais confortável de estar atrás da câmera, mas agora eu também tô nisso, né? Me aventurando também nesse exercício da autoimagem. E aí tenho feito esse desenho, eu fiz essa fotografia, pensando muito nessa relação do espelho, que é um elemento também que eu tenho me questionado muito, como esse presente colonial, né? Essa maldição que nos entregam como uma das formas de nos ver, né? Como um aprisionamento da forma de nos reconhecer. E aí tenho tentado pensar um pouco nessa transmutação a partir da chama e do fogo. Esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos dias, que eu tenho chamado a priori alimentar a si mesma, em que eu coloco essas rosas brancas num líquido misturado com sangue e corante, e aí eu deixo essas rosas aí se pigmentarem, né? De alguma forma, pensar nessa contaminação, numa contaminação que ela forma um corpo que não é mais linga nem rosa, é outra coisa, né? E essa outra coisa, eu tenho achado importante deixar esse território no inominável mesmo, assim. Um território que ainda não tem nome, né? Então, assim, essa mistura de corante e sangue, ela se alastra pelas pétalas e por toda a flor, né? É importante eu falar que essa flor ela está cortada e que é a partir do corte que essa flor se alimenta, tá? Eu acho que tem alguma referência aí que eu preciso elaborar um pouco melhor nesse lugar da ferida aberta,
nesse lugar do corte, mas também do corte como possibilidade da gente se alimentar também, tá? E aí eu estou desenvolvendo esse trabalho que é fotografia, mas também tenho pensado em instalação, talvez. Estou um pouco em dúvida ainda. Estou mostrando aqui em primeira mão para vocês, nessa partilha mesmo, assim. Isso é uma das pétalas de como tem ficado esse trabalho visualmente também. E aí estou tentando fazer alguns exercícios que aí, nesse corpo aqui, que já não é mais humano e nem vegetal, é um híbrido, é uma mistura disso, né? Também já tô formulando também isso de novo no corpo, né? Aqui a gente consegue ver um pouco melhor aquela outra imagem, que aí parece que volta ao meu corpo de alguma forma também. Isso já são as flores num trabalho um pouco mais adiantado. E aí, para finalizar, eu estou acompanhando a decomposição dessas rosas. E aí, com algumas delas, eu também tenho feito esse trabalho de pensar nessas cinzas, né? De pensar nesse carvão como um elemento que nos proporciona nos desintoxicar também, né? E aí, só para terminar um pouco a minha fala, são essas as imagens. Bem, gente. Ai! Deixa eu parar aqui Pronto, voltei. Enfim, eu acho que essa foi um pouco a partilha que eu tinha para contribuir aqui junto com vocês, tá? E bem, é isso. Minha câmera tá congelada, né? Vamos ver se volta. Tá congelada, linda. Tá, né? Eu acho que já volta, porque é a mesma Volta coisa já, que já. rolou da... Enquanto isso, eu acho que eu posso ler os comentários que... Pronto, voltou. Eu posso ler os comentários que o pessoal deixou aqui para ti no canal do YouTube. Tá bom. Antes disso, muito obrigada por você ter compartilhado esse trabalho incrível, essa fala potente com a gente. Então, vamos lá. Ed Borges deixou o seguinte comentário. As diferenças são as nossas forças. Acredito muito nisso, Ed, também. Eu acho que a gente cresce na diferença, sabe? Eu acho que a gente aprender a conviver com a diferença é a gente romper radicalmente com aquilo que nos aprisiona em muitos lugares, né? Então, assim, em epistemologias, em lugares físicos, né? Então, assim, eu acredito muito na diferença e eu acho que a gente criar autonomia em processos de separabilidade, de reconhecer essa diferença de outros jeitos que não seja por uma gramática da brancura e da cisgeneridade heterossexual capacitista. Beijo, Ed. Elícia deixou aqui um comentário. Tá sempre nessa linha de frente, também cansa. Cansa. Eu acho assim, gente, o que a gente está vendo em Fortaleza, desse aniquilamento de corpos trans, travestis, eu acho que isso é um problema que, assim como o racismo não é um problema do negro, né, das pessoas negras, a transfobia também não é um problema nosso. Mas, ao mesmo tempo, eu me vejo a todos os dias sendo atravessada por essa violência, né? Então, assim, eu acho que há um convite para a gente formular uma guerra, né? Se organizar nessa guerra que nos desestrutura e nos desorganiza o tempo inteiro. Né? Então, assim, não é porque a gente não é capaz de promover a organização. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é a prova viva do como somos capazes de nos organizar. Mas também, a sociedade que a gente vive é também prova viva da capacidade deles de nos desorganizarem, da capacidade deles de nos separar tão radicalmente. Né? Então, assim, eu acho que uma fala dessa é para que a gente promova o encontro, para que a gente promova diálogo, para que a gente consiga formular espaços para que as pessoas também consigam descansar nas suas lutas. Né? Então, assim, isso é fundamental, gente, descansar, sabe? Saber repousar, sabe? Isso é importante para que a gente consiga manter firme o babado. Beijo, Elícia. Você é incrível, uma ref na minha vida. Como a Karine, a Ká comentou aqui, né? Comunicação e diálogo. O Exu vai na nossa frente.
Beijo, Mori. É isso, é quem abre e quem fecha, saca? Então, assim, eu acho que nesse sentido a gente tem muito a aprender, saca? E eu acho que assumir a ignorância, ela não é um problema, porque até o que a gente entende enquanto ignorante, ignorante pode ser a pessoa que me ignora, ignorante pode ser a pessoa que não sabe, eu sou ignorante, né? Então, assim, mas quero aprender, né? Então, assim, eu acho que é dar essa instiga também para que a gente possa sair desses aprisionamentos, né? Para que a gente possa formular práticas mesmo de libertação, assim, mesmo que efêmeras, mesmo que dure o momento que estivermos juntas, né? Beijo, Karine. A Momu também fez um comentário para ti, colocou assim, Assembleia Trans e um coração. Mumu, é isso. Daqui a pouco é você, né, que vai estar aqui. É isso, gata. Assim, tenho muito prazer em lhe escutar, né? Assim, eu acho que você coloca assim verbos muito certeiros, assim, uma visão muito aguçada, saca? Assim, e ao mesmo tempo abre para uma percepção muito múltipla, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer certos centramentos, né, para a gente conseguir se organizar melhor, né? Então, vamos nessa e vamos junto. Linda, a Karine deixou um comentário bem longo, e aí eu queria repassar para ti. Ela falou o Tá. seguinte: venho reparando como a cisgeneridade é frágil quando em uma mínima movimentação de pessoas, quando há uma mínima movimentação de pessoas que pautam essa normalidade entre aspas ou centralidade, há um silêncio quase ensurdecedor de pessoas cis do espaço. Uhum. Olha, eu acho que isso que a Karine coloca, eu tenho tentado fazer uma análise que ela realmente assim seja ampla, porque assim, ela é frágil num sentido estruturalmente ela está muito estruturada e está muito permeada, né? Ao ponto da gente até ter que se debater num lugar de questionar a naturalidade e a normalidade disso, né? Eu faço um paralelo também com outras instâncias que, por exemplo, quando a gente coloca um lugar que é supremacista branco, há o mesmo incômodo, porque a branquitude também é frágil. Porque a branquitude ela vai operar no lugar da violência, a cisgeneridade vai operar no lugar da violência, né? Esse lugar elitista, enquanto esse lugar de representatividade, né? É frágil nesse sentido. Porque quem movimenta o babado da branquitude cis hétero, na verdade, é um jogo de visibilidade em que essas pessoas elas nunca aparecem, elas nunca se nomeiam, né? Elas se utilizam de lugares, de marcadores de naturalidade e normalidade para se esconder porque são covardes. Então, assim, é frágil porque é covarde, é frágil porque não assume a ignorância, não assume que precisa aprender, né? Então, assim, sem fazer isso, sem fazer o rompimento com esse pacto, a alienação não vai deixar de existir, né? Então, assim, eu acho que essas pautas elas promovem uma alienação dos corpos, e aí a branquitude não promove somente uma alienação a corpos negros, como também a corpos brancos, assim como a cisgeneridade também aliena não só quem é trans, aliena também quem é cisgênero, né? Então, assim, fica um lugar aí para que manter uma pulga atrás da orelha é promover essa questão, né? Então, assim, é se perguntar, se questionar mesmo. Então, eu insisto na comunicação e no diálogo para que a gente possa fechar umas com as outras, saca? Para a gente estar forte no babado, né? Então, assim, se não for uma mana cis que abre a porta, vai ser uma trava que vai abrir a porta, vai ser uma mana racializada que abre a minha porta. Então, assim, é um lugar de reconhecimento que eu digo aqui. É um lugar que está aqui me faz imensamente feliz por ser reconhecido em meus pares, de alguma forma. Né? Então, assim, eu acho que é um bafo que tenho muito a aprender ainda, mas ainda bem que estou aprendendo com vocês, assim, ainda bem que a gente está nesse encontro, assim. E acho que a gente tem que formular realmente para que seja tão frágil que caia. Eu quero ver cair e a gente vai formular antes a nossa morada para que não caia na nossa cabeça, saca? Então, vamos nessa e vamos fazer essas rotas aí para que a gente consiga ter o caminho para fugir mesmo, para prolongar nossa fuga e nossa existência, assim.
É isso aí, Linga. Muito obrigada pelas suas palavras. Bafo, gente. Vamos junto. Vamos bora, nessa. Bora. Junto a gente é mais forte. Queria, para finalizar esse ciclo de conversa e de comentários, várias pessoas deixaram mais diversos comentários para ti aqui. Então, a Rafa Nassé diz que está muito emocionada. Elícia diz que te ama. A Karine está sempre aqui. Magda Gonçalves, minha querida, cheiro. Várias pessoas comentando aqui sobre a tua apresentação, tua fala de hoje, a apresentação do teu trabalho. Zara Alencar também. Lui. Yara Cantra. Francine. Tudo. Que bom, isso. gente. Então a gente vai finalizando esse nosso encontro de hoje com Linga. Muito obrigada, assim, é mais uma pessoa que teve hoje que a gente queria ouvir por bastante tempo. E por isso que, assim, a Carcará acontece de uma forma tão extensa, né, durante 3 dias, porque são muitas pessoas bacanas e com uma fala necessária de ser compartilhada. E aí eu me despeço, o Carcará se despede de ti hoje com muito carinho, muito agradecimento. Deixa aí aberto para você se despedir da galera. Tá bom. Mais uma vez agradecer ao Carcará, Nájila, Léo, Karine, muito obrigada pelo acolhimento. Eu acho que isso é promover acolhimento também entre nós. E muito feliz de estar aqui nesse espaço, sendo recebida por vocês. E um beijo para todo mundo. É isso, gente. Qualquer coisa, quem quiser trocar ideia, tô no Instagram, Linga da Cobra. Quem quiser trocar uma ideia depois, enfim, estou super na disponibilidade para a gente prolongar esses diálogos, tá? Beijo grande, aproveitem a próxima atração que é maravilhosa. Eu vou estar assistindo a plateia. Beijo.